Oi, pessoal. Meu nome é Gustavo Batista, sou um dos diretores da Lira e o próximo vídeo do nosso simpósio já vai começar. Antes, dois recados. Não esqueçam de preencher o formulário de presença que está aqui na descrição do vídeo e caso tenham mais interesses em assuntos da neuroradiologia, acessem o canal NeuroRad em Pauta da nossa professora Fernanda Rueda. O link também está na descrição. Um abraço e até a próxima. Então, hoje a gente vai falar de ressonância magnética, das principais sequências e de como interpretá-las clinicamente. O assunto ressonância magnética muitas vezes é pesado, é difícil, a gente fala muito de física, de entender quais são as sequências que acontecem e por que elas acontecem. Mas o assunto hoje vai ser a gente abordar como interpretar, o que eu vejo, o que aquele achado num T1 ou num T2 me traz na ideia e como eu construo meu raciocínio radiológico em cima disso. Só para a gente ter uma ideia de como são feitas as sequências, a gente tem muitos termos como espinheco, que a gente vê SE, turbo espinheco, que é TSE, fast espinheco, dependendo da máquina, que é FSE, sequência gradiente, sequência IPI e por aí vai. Tem uma série de sequências novas. As sequências têm nomes diferentes dependendo da máquina que a gente está trabalhando, da marca que a gente está trabalhando. Isso tudo envolve muita física e acaba sendo um assunto bastante pesado quando a gente começa a estudar a ressonância. A principal ideia que a gente tem que ter é que as sequências têm praticamente, os tecidos têm duas ponderações, eles têm duas propriedades iniciais. Eles têm uma propriedade no que a gente chama de T1 e eles têm uma propriedade do que a gente chama no T2. Então, cada tecido nosso tem um comportamento clássico no T1 e no T2. E é isso que a ressonância mede. Usando essa combinação de sinal que dá no T1 e no T2, a gente pensa num determinado tecido. Por exemplo, a gordura tem hipersinal no T1 e tem hipersinal no T2. Então, a gente pensa que ela é gordura quando a gente vê esse tipo de combinação, usando só essas duas principais ponderações. Nas demais, a gente tem mais informações adicionais e podem ajudar a gente a definir realmente que tecido que está acontecendo ali. O que aquela estrutura pode representar, formando, junto com todo aquele outro estudo semiológico que a gente já viu em outros vídeos, a nossa hipótese diagnóstica. Então, a gente vai pedir sempre a relação da intensidade de sinal da estrutura, normalmente em relação ao córtex, a gente fala hipertensa, hipointensa, hiperintensa, em relação usualmente ao córtex, mas você pode deixar isso descrito também em relação a que você está comparando. E pensar sempre que é a estrutura no sinal T1 e T2. Então, isso aqui é uma representação do que a gente vê, que são os pulsos de radiofrequência, e aí, dependendo da sequência, você tem um pulso com alguma angulação em algum momento da sequência, ao longo da sequência diferente. E, além disso, outros parâmetros que a gente fala muito são o TR e o TE, que vão ajudar a definir se aquilo ali é uma sequência pesada em T1 ou pesada em T2. Esse é o termo correto. Então, TR é o tempo de repetição, que é o intervalo de milissegundos em que cada pulso de radiofrequência vai ser repetido. Então, a gente tem um TR de 1000, de 2000, de 3000 milissegundos, ou TRs muito baixos, de 100, de 200 milissegundos. E o TE é o tempo de eco, e ele tem que ser menor que o TR. O tempo de eco significa o quê? O momento em que eu capto a imagem. Então, eu posso ter no mesmo TR, por exemplo, um TR alto de 2000, eu captar um eco com 100, 200 e eu captar um eco com 1000, 2000 milissegundos. E aí, numa única sequência, eu tenho duas ponderações, que é o que a gente vê, por exemplo, quando a gente faz um DPT2. Eu faço num único TR uma aquisição com TE curto, que é o DP, e com TE longo, que é o T2. Então, isso acontece muito, por exemplo, em músculo. É extremamente importante para a avaliação do crânio, no DP, para as doenças parkinsonianas-like, para avaliação de núcleos da base, para avaliação de lesões subcorticais da esclerose múltipla. Então, a gente também tem uma utilidade bem significativa de uma sequência que a gente acaba fazendo relativamente rápido na máquina por conta dessa aquisição única. E se eu tenho um TR curto com um TE curto, eu tenho um T1. Se eu tenho um TE longo com um TR longo, eu tenho um T2. E variações disso associada a outros parâmetros que não é o nosso objetivo hoje, como o flip angle, como ligar o gradiente ou não, como usar outras ferramentas que existem nos softwares de ressonância magnética, vão permitir que a gente forme outros tipos de sequência. Então, partindo disso, eu vou mostrar aqui um protocolo bem básico. O que a gente faz minimamente no paciente?
A partir desse protocolo, a gente inclui outras sequências dependendo da indicação. E aqui no canal, em cada vídeo, dependendo do tema, a gente está falando de outras sequências que podem ser incorporadas nessa rotina básica. Então, a gente tem o T1, o T2, o FLAIR, o SW e o T2 estrela, que é a sequência de suscetibilidade magnética, a difusão com o mapa de ADC e o T1 pós-contraste. Lembrando que a gente pode fazer em qualquer plano. Eu trouxe aqui um exemplo possível de protocolo. O T1 pode ser adquirido em qualquer plano. Esse aqui é um T1, que é um tubo espinheco, que é adquirido no plano sagital. Mas esse aqui, por exemplo, é um T1 3D. O que significa ser 3D? Ele pode ser reconstruído em qualquer plano. No T1 3D, eu posso adquirir no plano sagital, como esse exemplo, e eu falo para a máquina reconstruir no plano axial. Só aperto o botão e ela me dá o axial. Para isso, ele tem que ser um 3D isotrópico, que a gente chama. O que isso significa? O mínimo pontinho lá de formação de imagem, o mínimo cubo que a gente tem, que é chamado voxel, que é igual o voxel da televisão, o pixel da televisão, ele tem que ser um cubo perfeito, 1 por 1 milímetro. Se eu tiver esse tipo de formação, e isso aí eu ponho nos parâmetros da máquina, eu consigo adquirir no plano e reformatar em todos os outros. O T1 e o T2 a gente tem capacidade de fazer 3D. A difusão também pode ser feita 3D. Muitas sequências a gente consegue fazer desse formato 3D. Só que elas são sequências mais longas e aí a gente tem que pesar o que ela vai agregar de valor se realmente eu preciso fazer esse 3D ou não. Mas o T1 muitas vezes a gente usa no pós-contraste para avaliação do tumor de múltiplas lesões. A gente usa para planejamento cirúrgico. O neurocirurgião usa muito para colocar nos programas e conseguir preparar a cirurgia por robótica, usando uma metodologia guiada, e aí a gente precisa dessa sequência que você tem uma cobertura do parênquima cerebral como um todo. Imaginem que numa sequência 3D eu posso gerar até 200 imagens do parênquima cerebral, enquanto nessa aqui 2D eu gero em torno de 20, 30 sequências, 30 imagens. Então isso é muito pouco para a gente avaliar, tanto se existem lesões adicionais, quanto para fazer um planejamento cirúrgico mais significativo. Então aqui são exemplos de sequência T2, essa aqui no plano coronal. O FLAIR, a gente também faz FLAIR 3D. Lembra que o FLAIR, ele nada mais é do que um T2. O que a gente fala para a máquina no FLAIR é que eu quero que suprima o sinal do líquor. E aí a gente dá um pulso de radiofrequência específico lá, num milissegundo, que você apaga o líquor. Por que eu quero apagar o líquor no FLAIR? Para torná-lo mais sensível. Fica mais fácil eu ter uma sequência toda escura e mostrar as lesões que têm o hipersinal, do que eu ter uma sequência que já tem muito hipersinal habitual, que é o do líquor, e eu quero mostrar ainda uma lesão também com hipersinal. Então o FLAIR segue o mesmo raciocínio do T2 que a gente vai falar, só que a gente tem que pensar que ele é mais sensível. Por isso que muitas vezes, quando a gente recebe o paciente, a gente começa logo pelo FLAIR, para você ter uma ideia do que você está procurando ali. A gente já vê uma formação expansiva, a gente já vê alterações sugestivas de doença desmielinizante, a gente já vê alterações sugestivas de acometimento de fossa posterior, enfim. Já dá uma orientação para onde a gente vai levar aquele exame por conta da sua maior sensibilidade de detecção das moléculas de água, porque é uma sequência que está toda com sinal baixo e a gente só está deixando brilhar realmente o que tem água, que é onde está a lesão. A sequência T2 estrela e SWI, ela também é uma sequência que vem do T2, só que é o que a gente fala, ela é gradiente, ela não é esse tubo espinheco que a gente está vendo aqui. Então, a sequência gradiente, ou o T2 estrela, o SWI é feito de uma outra forma, mas também tem a capacidade de detectar os artefatos de suscetibilidade magnética. Então, são extremamente importantes no contexto da gente identificar sangramento, calcificação. Muitas vezes a gente não consegue diferenciar o sangramento da calcificação, mas tem um jeitinho que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A difusão, e ela pode ser, normalmente a gente fala em EPI, Ecoplanar Imaging, que é a sigla. Ela também tem um peso T2, então muitas vezes quando a gente está no B0, a gente vai ver ela com aspecto de T2, o mapa de ADC tem um aspecto de T2, e lesões que brilham muito no T2 vão brilhar também na difusão. Daí a importância da gente fazer o mapa de ADC para confirmar se é restrição ou se é o que a gente fala efeito T2, que a gente vai ver lá na frente. E pós-contraste tem que ser T1. O gadolínio, que é o contraste que a gente usa na ressonância, ele tem a capacidade de encurtar o T1, que a gente chama. Então, a gente só consegue ver contraste no T1. Fazer o contraste e olhar o que realçou no T2, não existe. A gente usa o SWI em algumas indicações específicas pós-contraste, ele pode ser bem legal.
O flare pós-contraste também é bem interessante para a gente ver realces leptomeníneos, para a gente ver um acometimento de estruturas menores. Hoje a gente tem descoberto algumas indicações de outras sequências que a gente não usava pós-contraste para usar. Agora, aquela sequência padrão para a gente ver o contraste realçando a lesão, o pool maior da lesão é o T1, é onde o contraste consegue ter a maior alteração de sinal e, portanto, permitir bem essa identificação. Então, você pode até fazer o flare pós-contraste, o SWI pós-contraste para ganhar algumas informações extras, mas não pode faltar T1. E aí o T1 pode ser o espinhaco normal, ele pode ser o FAT 7, reparem que aqui a gordura está pretinha, isso também aumenta a capacidade de detecção de pequenas lesões, porque a gente apaga aquele hipersinal da gordura, como a gente vê aqui, e aí você torna a sequência mais sensível. E ele pode ser 3D, como eu falei, que é importante principalmente para os planejamentos cirúrgicos. Então, olhando aqui, sequência a sequência, o T1, para que serve o T1? O T1, ó, na relação anatômica, o líquor é preto. Se o líquor é preto, tudo que tem água vai ficar preto também, vai ficar hipointenso, como a gente chama. E ele estando hipointenso, a lesão, misturado com edema, muitas vezes a gente só vai ver um borrão hipointenso, não vai conseguir identificar muito bem. Então, o T1 ele é bastante interessante para a gente olhar as exceções, o que brilha. Eu sei que a maioria das lesões vai ser hipointenso porque a maioria das lesões tem água. Mas o que pode ser hiperintenso? Então, 3 casos principais a gente tem que ficar na cabeça quando a gente vê uma lesão que está brilhando no T1. O alto conteúdo proteico, e aqui eu trouxe um exemplo de cisto coloide, ele acontece exatamente ali na saída do terceiro ventrículo, é uma localização bem característica e ele tem esse hipersinal porque ele tem um alto conteúdo proteico. Em que momento eu também penso em alto conteúdo proteico? Em lesões metastáticas, por exemplo, de melanina ou de mucina. Então, nos melanomas, não pode faltar uma sequência T1 pré-contraste, para eu ver se tem alguma área de hipersinal, que não necessariamente é a nossa segunda hipótese, sangramento. Pode ser a área espontaneamente hiperintensa no T1, que é caracterizado pela melanina, ou pela mucina nos tumores mucinosos do sistema do trato gastrointestinal. Uma outra hipótese para o hipersinal no T1 é o sangramento, mas nas suas fases iniciais, nas primeiras 2 semanas. Então, o sangue ele tem uma curva de aparecimento na ressonância bem característica, dependendo do momento de degradação do M que existe. Mas é fato que nessa primeira semana ele é hiperintenso no T1. E isso logo horas após o sangramento. 6 horas após o sangramento ele já está com essa característica de hipersinal no T1. Então, viu o hipersinal numa formação expansiva, pensar que tem um sangramento associado. E a gordura. Como eu falei classicamente, o tecido subcutâneo aqui ele tem o hipersinal, a diploide, como a gente vê aqui, tem esse hipersinal da gordura, e aqui é um exemplo de lipoma de corpo caloso mostrando esse hipersinal. Então, alguns tipos de lesão que tem esse componente gorduroso, que apresenta esse hipersinal no T1, ajudam a gente a definir a etiologia da lesão. Muitas vezes a gente vê um cistermoide com gordura, vê alterações mais embrionárias que tenham gordura, e o T1 é bastante importante para dar essa informação. E como é que eu vou diferenciar a gordura dessas outras estruturas, por exemplo? Aí eu falo para a máquina, faz a supressão, que é o que a gente chama de FAT saturation. Então, eu falo, eu agora quero um T1 com supressão de gordura, como aquele que eu mostrei no pós-contraste do slide anterior. Então, a gente vê aqui que isso vai ficar preto, isso vai ficar preto, e aqui também vai ficar preto, e a gente tem certeza que aquilo ali é gordura. Você consegue colocar no laudo e sugerir um diagnóstico baseado naquela identificação do tecido que está realmente naquela região. E o T2? Aqui o raciocínio do T2 vai seguir o raciocínio do flare, como eu falei. O flare vem do T2, então as alterações vão ser as mesmas. A gente só vai ver de uma forma mais fácil, porque a sequência está toda preta. Então, no T2, lembra que o líquor, ó, ele é branco. Então, a água brilha no T2. Esse que é a grande diferença. Quando a gente olha um T1, todo mundo tem mania de falar que é a sequência anatômica, porque ela parece muito com a tomografia. Mas quando a gente olha no T2, ela é um pouco diferente. Ela é uma imagem preto com branco. A gente não está habituado a ver assim o líquor branco. A gente está acostumado a ver o líquor preto da tomografia. Então, aqui a gente está vendo o líquor branco. Então, líquido brilha e brilha muito. A maioria das lesões são líquidas, então a maioria das lesões vão brilhar no T2. Algumas poucas lesões são hipointensas no T2. E isso sugere para a gente, por exemplo, no grupo dos tumores com
alta celularidade de pequenas células, como os linfomas, como os meduloblastomas, como as tumores de origem pinete, vamos dizer assim. Lesões mais fibróticas, que tem os meningiomas, que são muito fibróticos, eles têm um sinal mais baixo no T2, mas é um pool muito pequeno de lesões. 90, 95, 98% das lesões, elas vão ter esse hipersinal no T2. E aí é importante a gente partir para a semiologia da lesão realmente, para tentar identificar o que é aquilo ali que a gente está vendo. Então, o T2, ao invés do T1, que a gente usa muito a exceção, o T2 ele chama a gente para ver, o T2 e o FLAIR, para ver a lesão, a localização e, a partir disso, mostrar o que a gente está pensando. Então, como a gente vê aqui nesse tumor, um glioma, mostrando o envolvimento córtico subcortical, que é muito importante. A gente sabe que esse aspecto mais infiltrativo da lesão é sugestivo de um tumor primário do sistema nervoso central. As metástases normalmente dão formações expansivas, que a gente também vai ver grande, mas com muito edema vasogênico, sem o acometimento cortical. E isso a gente consegue ter de uma forma bem marcada, identificado, nas sequências T2 FLAIR. Ou como a gente vê aqui já é um FLAIR, reparem que ela toda com o sinal mais baixo, então a gente chama muita atenção essas lesões, diferente daqui que a gente tem muito hipersinal do líquor ainda, então a gente vê porque a lesão é grande, mas lesões menores são mais difíceis. Então lesões, por exemplo, da interface córtico-subcortical, como a gente vê nesse exemplo aqui, que é uma esclerose múltipla, são mais fáceis de identificar na sequência FLAIR. Aqui um plano sagital, então mostrando as lesões dos dedos de dócimo, periventriculares, bem características, alongadas, perivenulares, bem características de esclerose múltipla e que são muito bem identificadas na sequência FLAIR. Ou o AVC. E aí a gente pensa no AVC agudo, no AVC isquêmico, nessa área hiperintensa em T2, e a gente vai usar outras sequências também para confirmar a idade desse AVC, essa possibilidade da síndrome vascular acontecendo. Então, principalmente para a gente pegar alterações relacionadas à desmielinização, alterações relacionadas à vascularização e à síndrome tumoral. São os três principais quadros que a gente consegue tentar definir usando o T2 e esse hipersinal no T2. A difusão vai trazer informações adicionais em cima daquilo que a gente já viu. Então, se eu tenho uma área de hipersinal no T2, e como eu falei, a difusão vem do T2, a gente pode também ter uma área de hipersinal na difusão. Lembrar que a difusão é uma sequência gradiente. O início dela é assim, B0. A gente vai ver lá escrito B0. É quando a gente ainda não ligou o gradiente. Então, eu estou fazendo a sequência e eu vou te dar uma imagem que é um T2 borrado. A partir do momento que eu ligo o gradiente, eu ligo de um lado e de outro, eu falo para as moléculas de água. Se vocês podem se mover, venham para cá. Elas vêm. Aí elas fazem um hipersinal aqui. Se vocês podem se mover, agora venham para cá. Elas vão. Então, a gente consegue ter hipersinal com hipersinal. Eu anulo e aí eu faço essa imagem mais escura, toda pretinha. Se você tem difusão restrita, ou seja, se você tem dificuldade da água se mexer, você vai, as moléculas de água não estão mais naquela difusão mais isotrópica, mais numa difusão mais restrita. Então a gente fala, vem para cá, ela vem, mas ela não consegue voltar. Então o sinal não se anula e eu tenho hipersinal. Isso é uma forma bem simples de explicar a difusão, mas na verdade é para a gente ter uma ideia de como a sequência funciona em relação à restrição das moléculas, dessa difusibilidade das moléculas de água no parênquima cerebral. Então a gente vê a difusão, por exemplo, restrita em tumores. Quem são esses tumores? Os que têm alta relação núcleo-citoplasma, o que é isso? Ele tem uma célula pequena e um núcleo muito grande. De novo, quem são esses tumores? Os linfomas, os meduloblastomas, os tumores de pequenas células. Então, lá no nosso vídeo do canal de gliomas, está mostrando um exemplo exatamente a importância da difusão na identificação do tipo histológico do tumor. E a alta celularidade. Então, o GBM, o glioblastoma, ele tem restrição? Sim, porque ele tem muita célula, ele tem um turnover grande, ele tem muita atividade acontecendo ali, e aí a molécula não consegue se difundir de uma forma normal, como ela se difunde no parênquima cerebral, que não está doente. Uma outra grande importância é a infecção, e a gente vai determinar o conteúdo purulento. Então, a infecção, normalmente, quando a gente fala aqui, é a infecção por bactéria, por pus bacteriano. Ah, mas o fungo dá? Também pode dar.
Ah, mas outros parasitas também podem dar? Também podem dar. Classicamente, a bactéria é mais comum porque ela faz mais pus. Mas isso não afasta outros micro-organismos. E a gente tem exemplos disso. Esse exemplo aqui, por exemplo, é um exemplo de um paracorpo causando um abscesso, uma cara de abscesso bacteriano. Por que é importante a gente fazer a difusão, por exemplo, nas massas? Porque quando a gente tem uma difusão central, a gente está falando em alteração dentro, onde normalmente eu vou ver nas outras sequências necrose, onde eu vou ver no T1 hipointenso, onde eu vou ver no T2 hiperintenso sugerindo necrose. Mas se eu tenho restrição ali na necrose, não é necrose, é pus. Se a gente pensar num tumor, eu tenho que restringir na parede, porque é onde tem célula. No centro, ele é necrose, ele não é pus. Então, no centro, ele tem que ser difusão facilitada e não difusão restrita. Então, é extremamente importante a gente usar a difusão para avaliação das massas e ajudar na determinação da etiologia. E no AVC, que é a utilização mais clássica, mais padronizada, muito bem estabelecida, mostrando a área que já teve perda significativa de viabilidade. A gente também tem um vídeo aqui no canal falando sobre o AVC isquêmico, sobre a importância da determinação dessas alterações. Uma coisa que é a marca do edema citotóxico e pode também ser a marca da hemorragia, se for uma formação expansiva. Uma coisa que é muito importante é a gente confirmar com o mapa de ADC. Por quê? Para tirar o problema do efeito T2. Lembra que eu falei, as lesões que brilham muito no T2, elas podem brilhar também na difusão. Só que aqui, no ADC, elas não podem ter esse marcado hipossinal. Elas têm que ter um hipersinal de difusão facilitada, que a gente chama. Se você tem o hipossinal no ADC, não tem jeito, é difusão restrita, e aí você tem que pensar em doenças que levem à difusão restrita. Se é por edema citotóxico, se é por conteúdo purulento, que é o alto conteúdo mais proteico, né? Se é por alteração celular, muita célula, alteração dessa relação núcleo-citoplasma, e aí você vai ajudando nesse quebra-cabeça a montar qual é a síndrome, frente a que síndrome vascular, tumoral, inflamatória, infecciosa, a gente está avaliando aquela lesão. Por último, eu queria falar do SWI, da sequência de suscetibilidade magnética. Ele é uma sequência que antes só existia o T2 estrela. Então vejam, ela também vem do T2, ela tem o líquor branco, mas ela tem uma capacidade, por ser uma sequência gradiente, o gradiente torna o campo magnético mais suscetível a essa identificação dos artefatos de suscetibilidade magnética que são determinados pelo acúmulo de ferro ou de cálcio ou de qualquer outro metal no cérebro. Então, classicamente, a gente fala de sangramento e de calcificação, mas acúmulos de outros metais também podem levar a uma alteração de sinal de irregularidade do campo magnético, que é melhor percebida usando a sequência gradiente e aí o T2 estrela. Então, a gente vê aqui, essa era a mais inicial, nas máquinas mais novas a gente foi tendo ganhos com relação à sequência, elas vão mudando de nome, dependendo da marca, então vocês podem ouvir o termo SWAN nos aparelhos mais novos da GE, na Siemens ela se chama SWI, na Philips ela vai se chamar SW ou SWI também. As máquinas mais antigas da GE, elas fazem um T2 estrela melhorado em relação ao T2 estrela mais clássico inicial e tem uma suscetibilidade maior. E a ideia do SWI era vir como uma sequência de venografia, ou seja, a veia tem menos oxigênio, então a gente teria uma suscetibilidade maior de alteração do campo magnético e eu identificaria esse trajeto vascular. Muito se pesquisa para ver como a gente vai conseguir usar o SWI, por exemplo, para substituir o uso do contraste, trazer informações de doenças vasculares. E aí vocês tem vários artigos na literatura mostrando possíveis aplicabilidade do SWI com esse intuito. O fato é que essas sequências, elas são construídas, tanto o SWI, e aí o SWI da Siemens a gente consegue extrair as informações de fase e magnitude. O que é isso? A magnitude é uma imagem, toda a sequência de ressonância magnética é feita com uma imagem de magnitude e uma imagem de fase. Só que elas não vêm divididas assim, elas já vêm somadas e vêm numa sequência única, que é o nosso T2, que é o nosso T1. No SWI, a gente consegue quebrar imagem de magnitude e imagem de fase. A imagem de fase traz muito pouca informação. Ela é basicamente um filtro para a gente aplicar aqui em cima da imagem de magnitude, que é uma imagem muito semelhante à imagem final que a gente vê. Então, o que a gente busca aqui de diferença?
Muitas vezes a gente fala que o SW a gente não consegue, no T2 estrela, a gente não consegue diferenciar o que é calcificação e o que é sangramento. Mas se a gente tiver a imagem de fase separada, por exemplo, é só a gente acompanhar como está sendo o sinal no vaso e ver qual é a estrutura que eu tenho e como está esse sinal. Então, reparem aqui que o sinal do vaso, ele está branco. E o sinal dessa estrutura aqui no ventrículo lateral está preto, está diferente. Então, eu posso sugerir que isso aqui é calcificação, porque segue um padrão diferente do vaso. Se isso aqui tivesse branco, eu poderia sugerir que é, sim, componente hemático, porque está seguindo o sinal do vaso. Então, isso é uma dica bem prática, bem simples, de como você tentar ajustar se aquilo ali é realmente calcificação ou não. A gente sabe que em muitos tumores a presença da calcificação é interessante, porque te joga para um pool de diagnóstico bem específico. Se aquele paciente não tem TC e você não tem a TC para correlacionar, essa dica do uso do SWI, quando ele vem fragmentado em magnitude de fase, ajuda a gente a definir se realmente existe calcificação ali. Por último, a gente pega esse WI e aplica o filtro do MINIP, o Minimal Intensity Projection. Então, eu valorizo e potencializo todos os voxels que têm um sinal mais baixo. Então, eu crio realmente esse efeito venográfico mais significativo. E é o que a gente vê aqui quando a gente olha o SWI também pode ser feito 3D, ele tem aquele aspecto bem raiado, mostrando bem toda a vascularização, uma vascularização bem fina, porque consegue pegar esses de alta resolução, o interior do parênquima cerebral de uma forma bem interessante. E o que eu vejo habitualmente? Núcleos da base, eu vejo já hipointenso. O globo pálido ele já pode começar a ficar hipointenso a partir dos 6 meses de idade. Então, as crianças já podem ter essa hipointensidade. E a gente não tem que valorizar isso no laudo como sinal de doença, nem se está mais hipo ou menos hipo. A gente não tem no olho a capacidade de determinar se está mais hipo ou menos hipo, é mais grave ou menos grave, está relacionado a uma doença de acúmulo de ferro ou não, está relacionado, por exemplo, a uma síndrome parkinsoniana ou não. É só uma informação que a gente tem que saber que existe, a gente habitualmente nem coloca no laudo. Na substância nigra e no núcleo rubro, como a gente vê aqui, eles também têm esse depósito habitual. E nos núcleos denteados também. Então, a gente, obviamente, usa muito para buscar focos de hipossinal e ajudar em doenças vasculares, por exemplo, mas a gente tem muito cuidado para olhar essas regiões e ver que elas normalmente são simétricas e hipointensas. Isso é normal, é o esperado para essa sequência. Então, concluindo, aqui eu trouxe de novo todas as imagens que a gente discutiu. É importante a gente ter na cabeça o que eu estou procurando em cada sequência. Porque assim eu vou compondo na organização do meu pensamento o que eu achei no T1, o que eu achei no T2, o que eu achei no T2 estrela na difusão. E aí, a partir disso, eu junto dentro de uma síndrome de doença, que aí pode ser vascular, que aí pode ser inflamatória, infecciosa, desmielinizante, tumoral, enfim. Eu acho que eu falei as principais, mas a gente busca tentar enquadrar o paciente nisso e aprofundar, a partir disso, o estudo usando outras sequências, e aí a gente pode lançar mal de sequências avançadas, de outras formas de T2, de outras formas de T1, para trazer mais informações e aí refinar o diagnóstico dentro de cada síndrome que a gente já conseguiu incluir o paciente. E mais uma vez eu queria agradecer a vocês por ficar comigo nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.